Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Hoje nós vamos estar falando a respeito do Observatório de Fortaleza. Então vamos acompanhar o vídeo que a nossa produção preparou para vocês. Os indicadores sobre o Plano Fortaleza 2040 podem ser conferidos de forma interativa no Observatório de Fortaleza. Localizado na Praça do Ferreira, o equipamento promove o acesso à informação sobre as políticas públicas e demais dados da capital. A população pode visitar a exposição multimídia e conhecer os principais desafios da cidade. A ideia é proporcionar diálogos e intercâmbios de experiências com a sociedade. Abrir um diálogo, abrir uma ponte, uma rede de comunicação que possa trabalhar junto com as políticas públicas, junto com os gestores, junto com a sociedade, e a gente tem tentado fazer isso através de vários projetos, vários programas que acontecem aqui no Observatório de Fortaleza. Neste mês de dezembro, o Observatório completa 3 anos de funcionamento. Desde a inauguração, o equipamento realizou 67 eventos presenciais e soma mais de 21 mil visitações à exposição Olhos da Cidade. O público pode conhecer o Observatório de Fortaleza em seu espaço físico aqui na Praça do Ferreira ou de forma virtual através do site. O observatório é aberto ao público, a entrada é gratuita para a exposição. A nossa exposição conta principalmente com totens e vídeos, é uma exposição bem interativa. Os visitantes realmente participam, interagem com o que está acontecendo, com o que está sendo proposto dentro da exposição. É uma exposição gratuita, é um espaço aberto a público. Depois, o horário de funcionamento normal era de 8 às 17, mas por conta da pandemia e dos cuidados, das restrições, a gente está abrindo para o público às 9 horas da manhã, fecha ao meio-dia, e depois a gente reabre às 13 horas e fecha às 16. E no site tem o Tour 360, então quando alguém tiver interesse de fazer professores, a gente recebia muitas visitas de professores antes da pandemia, com grupos de alunos, e é bem interessante porque a proposta do Tour 360 é justamente com que esses professores possam trazer suas turmas sem necessariamente se expor ao risco de contaminação. Então, quem quiser fazer um contato, quem quiser uma mediação, a gente tem no site, é só colocar Observatório de Fortaleza, a gente tem o número daqui. Então, quem tiver interesse de saber mais, saber informações, saber sobre visitações, é só dar uma conferida no site. Comigo no estúdio para falar a respeito do Observatório de Fortaleza, o superintendente adjunto da Implafor, Mário Fracalossi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom. Vamos falar desse instrumento, de comunicação e expansão de conhecimento de forma geral. Eu queria que você contasse um pouco da trajetória, do Observatório, que recentemente completou 3 anos aí de existência. Esse foi uma trajetória muito boa que percorremos aí nesses últimos 3 anos. O Observatório de Fortaleza tem esse nome fantasia. Na verdade, é um equipamento que é mantido pelo Iplanfor, que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. É uma autarquia municipal ligada ao gabinete do prefeito, Tem como superintendente o doutor Eudoro Santana, e ele vem dentro do bojo da preparação e a entrega do Plano Fortaleza 2040. Ele nasce com o Plano Fortaleza 2040. O Observatório de Fortaleza ele é uma espécie de vitrine do Plano Fortaleza 2040. Então, o espaço que foi criado, e foi muito bem pensado, a ideia de levar esse espaço expositivo para o centro da cidade, no coração da cidade, na Praça do Ferreira, foi exatamente isso, de levar as pessoas a visitarem e conhecerem um pouquinho da história da cidade. Essa foi a ideia inicial de criar esse espaço expositivo. Esse espaço ele foi pensado, então, a gente viu aí no vídeo, falando um pouquinho dele, mas as pessoas têm que visitar, de fato. Ele hoje já está dentro do roteiro cultural. O centro da cidade tem vários equipamentos de cultura, que as pessoas precisam conhecer. E o observatório, esse espaço expositivo, aí, o Olhos da Cidade, vale a pena as pessoas conhecerem. A gente tem recebido visitações aí, de público jovem, as pessoas que passam pelo centro e pessoas que são motivadas a ir para visitar o observatório.
Isso é muito importante porque a pessoa, quando chega nesse espaço, ele se depara com uma situação diferente do que normalmente se vê numa exposição de cidade, assim, no espaço público, né, que é da prefeitura. Penso que é uma coisa assim, muito rígida, né, muito engessada. E, ao contrário, foi pensado num projeto museográfico em que tem uma interação muito grande com as pessoas que chegam. A pessoa não é passiva. Ela vai assistir alguns documentários que são ali, que não é nem documentários, são muito mais depoimentos, né, de pessoas, e ele se inicia com isso, com o olhar da pessoa. Então ela se depara com um cubo que tem vários olhos, todo mundo se observando dentro da cidade como é para ser mesmo. E a partir daí, ele tem dois ambientes físicos, né? Ele tem a parte que a gente chama lá do térreo, em que mostra a cidade do nascedouro dela. Então, os primeiros depoimentos são dos primeiros povos, que são os jangadeiros e os indígenas, que dão depoimento como ele se sente na cidade, como é preservada essa cultura dessas pessoas que foram os primeiros habitantes da cidade. Então é importante as pessoas conhecerem. E começa já, depois desse depoimento, um processo de conhecimento da trajetória da cidade, desde o seu nascedor ali no Pajeú, vindo, e a gente fez um resgate, porque, como eu disse, o observatório, ele nasce com o Plano Fortaleza 2040, e no Plano Fortaleza 2040 se fez um diagnóstico e um levantamento exaustivo de toda a documentação sobre a cidade, para propor um planejamento de longo prazo até 2040. E nesse resgate da história da cidade, se conseguiu também muitos documentos históricos, né? Mapas, fotografias, né? Um pouquinho do contar das pessoas, e está retratada no primeiro totem, que mostra a evolução da cidade. Então, como era o comportamento das pessoas, vestimentas, como era o espaço urbano na época da sua... É um processo de identificação e entendimento até do que temos hoje, né? Dessa herança histórica, desde, igual você comentou, né, assim, do indígena que estava ali, das pessoas que estavam, acaba refletindo até no comportamento que as pessoas têm hoje em dia também. Sim, eu acho que é o importante, principalmente porque a cidade hoje, Fortaleza, da forma como ela está, é uma cidade de diversas culturas, sim, diversos povos, né? Fortaleza é uma cidade de imigrantes, né? Verdade. As pessoas vêm do interior do estado, né, de várias cidades, de outros estados também. Mas o importante, e a gente sempre busca isso quando se conhece uma cidade nova, como ela surgiu, de onde que saiu, né? As pessoas gostam de assistir séries aí da Netflix, né, para ver a história de outros países, de outros lugares. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho da nossa cidade, de onde, sim, ela surgiu. Então esse resgate que a gente fez no primeiro momento foi muito importante para as pessoas se situarem. Ah, é por isso que se resgata, é por isso que se fala disso. Os personagens que passaram pela cidade, né, que hoje muitos deles têm nome de praças e ruas, né, as pessoas também reconhecerem isso. E a partir daí, desse primeiro contato com a cidade antiga, né, inclusive tem um espaço muito interessante também, que é do ambiente físico. Se fez também, né, um processo lá de mídia e tal, que é com realidade aumentada, que se vê o espaço físico da cidade antes de ser ocupada e hoje. Então a pessoa consegue lá, movimentando lá um equipamento, ela consegue ver como era o espaço físico e como foi essa ocupação também, de certa forma, desordenada, de ocupação do meio físico, né, aterrando rios, lagoas, riachos e tal, e ocupando as dunas e tudo mais. A gente vê como era, como ficou. A partir daí começa a se deparar com uma série de situações que foram decorrência de toda essa ocupação desordenada da cidade, essa ocupação que veio sobrepondo aí, né, e vários momentos de desenvolvimento para determinado, em função da economia, de várias circunstâncias aí de secas, né, que a gente convive aqui, né, é um fator intrínseco à nossa realidade aqui, a convivência com as secas, mas isso também leva também as pessoas a, em determinados momentos, a gente vê a seca e o salto demográfico da cidade, né? Como ela foi impulsionada, né, a população, em decorrência dessa falta de infraestrutura que havia no interior do estado e as pessoas buscando a cidade. E aí a gente começa a mostrar os problemas urbanos. E isso, de uma forma, não é de uma forma assim impositiva, é uma forma interativa. As pessoas reconhecerem o problema urbano e proporem soluções.
Então isso também, a gente faz esse tipo de abordagem até para capturar das pessoas como é que elas percebem a solução de alguns problemas. Porque a gente vê que algumas decisões, muitas vezes tomadas pela gestão municipal ou pelo governo do estado, muitas vezes não são plenamente compreendidas, porque não foi dado, em algumas ocasiões, assim, espaço suficiente para as pessoas compreenderem o processo. A gente vê um dos símbolos aí do prefeito Roberto Cláudio, que vai ficar como legado aí para a cidade, são a implantação do sistema cicloviário, né? Essa quantidade imensa de bicicletas compartilhadas que foi colocada à disposição da população. Esse processo, num primeiro momento, para as pessoas que lembram um pouquinho, né, que está com poucos anos, né, como foi bombardeado, né? As pessoas, não, porque agora os carros não dá para passar porque tem bicicleta, não sei o que mais e tal. E hoje, ao contrário, depois de perceber que isso era uma tendência natural, que as pessoas precisam valorizar esse tipo de modal, né, ativo, né, que melhora a circulação da cidade, mas também a saúde das pessoas, as pessoas perceberam que era importante fazer, que é uma forma de melhorar o ambiente, espaço Sim. físico da pessoa, mas que precisa ser o tempo todo alimentado com informação. As pessoas precisam perceber e sugerir mudanças. Então, hoje já estão pedindo, queremos mais uma ciclofaixa aqui, queremos mais uma estação de bicicletar. Antes era discutido, hoje é uma disputa para ver quem pode ter um bicicletar dentro da sua área. Eu diria até que hoje começa a ter a pessoa começa a querer exercer uma certa influência, né? Conseguimos a nossa ciclofaixa aqui no nosso bairro. É dito como sinal de orgulho, né? Hoje nós já temos um bicicletar ou uma areninha, um espaço que antes a gente sabe que eram vistos pela falta de conhecimento mesmo. E o que eu achei muito interessante da sua fala é esse momento que a população tem de ter o seu momento gestor, digamos assim, né? Você poder vivenciar ali na pele aquilo que você vê por meio da televisão, por meio dos veículos de comunicação, e você fica ali, às vezes, no seu sofá, né? Mas se eu estivesse lá, eu gostaria de fazer isso ou aquilo, né? E você acaba tendo um entendimento e levando as pessoas que nem tudo é da maneira que parece ser, né? Tem todo um processo, né? Para desencadear em cada ação que é feita. Um exemplo é o bicicletar. E isso acho que também, mais uma vez, voltando para a concepção e todo o desenvolvimento do Plano Fortaleza 2040, tem um componente muito importante para que constituiu seu processo de elaboração, que foi a participação da sociedade. Quer dizer, nenhum gestor consegue fazer política pública sozinho. Ele precisa da compreensão da academia, a participação da academia, das universidades, precisa dos institutos de pesquisa, precisa dos outros órgãos da sociedade civil e da iniciativa privada, mas principalmente dos moradores, a pessoa que mora, nós que moramos no nosso bairro e queremos a melhoria do nosso espaço que está no nosso entorno. Sim. Então, esse processo de construção se fez ao longo da elaboração do Plano Fortaleza 2040 e a gente procura manter essa mesma possibilidade de discussão dentro desse ambiente do observatório. É por isso que, nessa caminhada conhecendo a cidade e vendo os problemas, que não são problemas simples, são problemas complexos, que eles dependem, a solução de um problema muitas vezes pode criar, a solução cria um problema para uma outra área, então são problemas complexos que não são muito fáceis de resolver, mas tem que se iniciar e vai se ajustando isso tudo. A partir do momento que a pessoa tem essa compreensão de como evoluiu a cidade, aí a gente sobe para o mezanino e aí tem as propostas para as soluções da cidade, da forma como foi concebida no plano, nas diversas áreas, né? São 33 planos no Plano Fortaleza 2040, em diversas políticas. E aí começa a se apresentar soluções. A partir desse diagnóstico, as pessoas passam a conhecer. Então, coisas que surgiram agora também muito recentemente, né, que foi a cidade de Fortaleza, foi contemplada aí com a chancela de Cidade Criativa do Design pela Unesco. Né? Esse foi um trabalho de concertação com vários atores, da prefeitura, da sociedade civil, FIEC, CDL, FEComércio, várias entidades, a Associação dos Designers do Ceará, várias pessoas abraçaram a ideia,
achando, olha, nós temos, porque no primeiro momento as pessoas pensaram, mas Fortaleza, cidade do design, como assim? O que isso significa? O que isso significa? Design, o pessoal já fica imaginando Paris com a moda, não sei o que mais. Sim. Não, a gente pensou um design de uma forma ampla, de uma forma holística. Então o design urbano, com esse projeto incrível aí que foi implantado pelo prefeito Roberto Cláudio de mobilidade, que inclui inclusive o sistema cicloviário, a melhoria do espaço urbano, esses equipamentos que foram colocados também à disposição, né? Escola de tempo integral, tudo isso compõe um design urbano. E que por trás, evidentemente, tem o design do produto, né? Tem o artesanato que entra aí também, né? Tem a produção artística. Até a preservação também, né? Sim, da do patrimônio cultural, histórico, cultural, isso tudo entrou. E, de fato, quando a gente começou a ver e ouvir as pessoas, eles começaram, não, mas a gente faz isso também. E em vários locais da cidade. Isso não é um privilégio de um bairro, Sim. mas de diversos. A gente vê em todos Uma os... unificação, né, dos em bairros. todos. Vai daqui do centro, da Praia de Iracema, vai para o Bom Jardim, um design social lá no Conjunto Palmeiras fantástico que tem lá, né? Tudo isso foi aproveitado. Um dossiê foi concebido e foi disputando no mundo inteiro, foi contemplado. Fortaleza recebeu essa chancela. E um dos totens, já nessa fase propositiva, que tem lá no observatório, mostra também um totem mostrando a cidade criativa de Fortaleza. As pessoas perceberem e terem orgulho disso. Perceberem que a Fortaleza tem ainda problemas a serem resolvidos, grandes desafios que nós temos aí para o próximo prefeito, mas muita coisa, a gente está avançando nisso, né? A busca é esse. Ela está em movimento, né? Ela está em movimento, né? Surge, né? Os cenários vão mudando, evidentemente que vai também a gente vai se deparando com novos desafios aí. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre o Observatório. A plataforma disponibiliza ao público acesso de forma lúdica, transparente e atualizada acerca dos indicadores sobre a cidade de Fortaleza. A gente, no primeiro bloco, estávamos conversando justamente dessa... a movimentação dentro do próprio observatório, né, a trajetória dele, né, desde, digamos assim, que pega a ponta do início até o processo, né, que estamos hoje, agora, e a expectativa de Fortaleza 2040. Como é que tem sido a resposta do público, né, nesse período, né, desde a inauguração do observatório até agora, nesses 3 anos de caminhada? Pois é, nós tivemos esse ano, claro, todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia. A gente vinha num crescendo, né? Tinha a busca por conhecer esse espaço do observatório das pessoas comuns da cidade. Tinha sido assim muito boa, né? A receptividade muito boa. E até hoje nós temos aproximadamente umas 20 mil pessoas que visitaram. É um número significativo. Sim. Durante a pandemia, a gente se deparou aí agora, porque os equipamentos todos parou, fecha tudo e como é que a gente vai manter essa chama acesa, né, do despertar das pessoas, de saber que ainda existe vida, que ainda tem esperança e tudo mais. E aí foi com a nossa equipe lá do Iplanfora, então a equipe de TI desenvolveu, junto com a equipe que dirige o observatório, um tour virtual. Então que isso já se faz, né? Hoje tu quer fazer uma reserva de um hotel, tu entra lá no site e visita o hotel. Tem muito, né? Museus, né? O Museu do Louvre se faz isso. Por que a gente não faz isso também? Então, as tecnologias que a gente tinha à disposição, se montou um tour virtual para garantir que as pessoas pudessem ter acesso ao equipamento. Então, hoje a gente tem essa visitação presencial, com as limitações, né, para atender aí o decreto, né, de distanciamento. Então, tem uma restrição do número de pessoas que podem entrar no equipamento. Do horário, né? Também, né? O horário também foi um pouquinho restringido, né, o horário de acesso, né? Então tem que ter todo o cuidado também, né, álcool. E como é um espaço assim que ele é interativo, as pessoas tocam, né, nele, né, porque é um totem e é todo
para a pessoa acompanhar e ver, né, ela interage, então tem também esse cuidado, por isso não pode ter muitas pessoas. Então o tour virtual passou a ser uma opção, né, de visitar. Mas o observatório, ele não é só esse espaço expositivo. Essa é a forma de chamar e atrair as pessoas para saber que alguma coisa está sendo feita pela cidade, que está sendo pensada, tem alguma coisa planejada para a cidade. Porque é claro que a notícia hoje circula muito rapidamente, né? Mas muitas vezes as pessoas não chegam, essa informação não chega para elas, né? O canal muitas vezes não está adequado, mas enfim, a gente procura ampliar. Então, é evidente que nós lá no IPOR, com a diretoria do observatório, começamos também a interagir com as pessoas por meio das mídias sociais, né? Instagram, no Face e grupos que tem também relacionados aí dos amigos do observatório. E passou-se também, já antes da pandemia, logo depois da inauguração, no primeiro ano, a fazer eventos, criar um espaço de discussão dentro do observatório. Sim. Porque o que a gente se propõe com o equipamento observatório é de trazer pessoas para qualificar o debate. Primeiro as pessoas têm que entender, receber a informação e a partir daí a gente vai complementando, né? Aquilo que se pensou com um planejamento de longo prazo para a cidade, evidentemente que é um norte, aquilo é um rumo que foi pensado para a cidade, tem muitas coisas que já foram realizadas, né? Só para ter uma ideia, no Plano Fortaleza 2040 tem 1.400 ações pensadas até 2040. Praticamente metade delas já foram iniciadas. Eu acredito que tem uma movimentação muito grande, né? Assim, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O Observatório de Fortaleza celebrou virtualmente seus 3 anos de atividade, em uma live transmitida via YouTube e Facebook. Gerentes e diretores do Instituto de Planejamento de Fortaleza, da Iplanfor, apresentaram os principais projetos desenvolvidos e as últimas publicações a serem lançadas ainda esse ano. Então vamos falar aí, né? O que a gente precisa destacar, né? Porque a gente viu que o observatório como um todo é muito rico em história e em detalhes a serem compartilhados, né? Um programa, digamos assim, é pouco para a gente falar da tamanha importância e expansão desse conhecimento, né? Então a gente já falou um pouquinho do público, já passaram mais de 20 mil pessoas ali, né? Tem esse tour virtual, então todo mundo que estiver em casa também pode estar dando aquela olhadinha ali, quem sabe agendar um horário para ver presencialmente. Então eu queria que você destacasse agora para a gente, né, o que a gente pode esperar, né, para os próximos anos e essas ações, né, mais ações importantes que estão acontecendo no observatório. Eu acho que uma coisa que é muito importante destacar é esse processo que a gente está construindo de governança da cidade e que o observatório é uma peça fundamental para esse processo, em que o poder público, junto com a sociedade, a academia, interage para trocar informações e evoluir nesse conhecimento. Então, esse espaço positivo que mostra o observatório, ele tem por trás desse espaço, dessa vitrine que mostra um pouquinho de tudo que foi feito, um trabalho muito grande de estudos, de pesquisas e também desse processo também que hoje está ocorrendo lá dentro do observatório, que é o espaço de think tank, de troca de informações com grupos de interesse. Então, vamos tratar da política da juventude, trazemos todos os atores relacionados a isso e vamos entender o que foi proposto e como isso está avançando de fato. Isso dá margem também para a gente realizar uma série de pesquisas. Então, o observatório também tem uma equipe trabalhando com estudos e pesquisa. Então, várias pesquisas foram realizadas pela equipe do observatório. Então, durante a elaboração, comentei no outro bloco sobre a chancela de Fortaleza para a Cidade Criativa do Design, foi feita uma pesquisa com os comerciantes, as pessoas que trabalham na Monsenhor Tabosa, sobre o que se pensar daquele espaço, que à época já se falava, né, estava decadente, estavam muitas lojas fechando, né? Como pode ser ressignificado aquele espaço? Então o Observatório realizou
uma pesquisa com grupos focais de vários grupos aí, né, de comerciantes, de usuários, de lojistas e tudo mais, para ver qual era a proposta, como as pessoas pensam. É uma forma de trazer a sociedade para dentro do problema, um problema que está ali num determinado território, que aflige um determinado grupo de pessoas e tentar propor soluções. Isso é feito, e foi feito isso até antes da pandemia, é claro. Nós realizamos vários eventos, foram quase 40 eventos que a gente chamava de Tardes do Observatório, em que se realizavam esses eventos com grupos, eram pessoas convidadas, mas com transmissão nas redes sociais aí, para discutir esses temas relacionados às várias temáticas do Fortaleza 2040. Da mesma forma, foram agora, durante a pandemia, se criou também, já vinha se trabalhando já há algum tempo, com a montagem de uma rede de observatórios. Observatório como um articulador, porque tem várias pessoas pensando também, né? A gente não está sozinho, né? As pessoas também estão pensando. Esses pensantes. E estão tentando resolver e entender as causas e consequências de determinados problemas, né, que dessa nossa vida em sociedade, e a gente procurou fazer uma conexão desses diversos observatórios. E aí nós criamos uma plataforma, né, que é o Observa-CE, que é uma rede de observatórios, e que é uma forma também de a gente dividir essa responsabilidade de acompanhar a evolução da cidade. Então essa plataforma foi agora ao ar, agora nesse mês, né, foi também uma das comemorações, né, do terceiro ano do observatório, colocar essa rede de observatórios no ar. E também, um pouquinho antes das eleições, e a gente não pôde divulgar, agora começa também um processo de divulgação, foi a plataforma de indicadores. Como diz, né, se tu não mede, tu não consegue gerenciar nada. Então a gente tem que saber quando se entrega um determinado equipamento público, ou se implanta uma determinada política pública, qual é o resultado que se espera. Não é simplesmente construir uma escola, mas essa escola tem crianças dentro estudando? Tem. Essas crianças estão aprendendo? Sim. Elas se tornaram melhores cidadãos para a cidade? Sim. Se tudo isso for positivo, a escola está cumprindo o seu papel. Isso vale para tudo. Então, nós temos hoje uma plataforma de indicadores, fazendo um relacionamento com os indicadores do Fortaleza 2040, os indicadores do PPA, que é o Plano Plurianual, que ele já é inspirado, esse último PPA, já é inspirado no Plano Fortaleza 2040, e essa matriz de relacionamento também fazendo um relacionamento com os ODSs, para ver de que forma a gente fazendo determinada ação dentro da cidade, como é que isso se reflete em cada uma desses ambientes que está se monitorando. Isso também, então, tem um processo todo de estudo, de pesquisa, então é o pessoal que não aparece, é o pessoal que está na retaguarda. Os bastidores. Que está nos bastidores do observatório, esse pessoal de estudos e pesquisas que vem fazendo isso. Mas isso é muito interessante, né, igual você falou, né? Pega uma ação, um exemplo igual uma escola, e você poder mostrar para a população como você ter crianças na escola vai influenciar em outras áreas, além da educação dentro da cidade. Então, isso é muito interessante para que as pessoas tenham um conhecimento de como cada ação que é feita e pensada se aplica para a saúde, se aplica para a educação, para o esporte, e no final estão todos interligados, né? Que é o maior beneficiário, que é a população. Eu acho que esses resultados, eu comentei desse nível de complexidade de se atuar em políticas públicas, mostra também resultados significativos que teve nesse passado recente, agora o ano passado, né, com a redução de mortes no trânsito. Foi uma ação conjunta, não foi uma ação, morte no trânsito, então de quem é a responsabilidade? Não, é da segurança, não, é da saúde, não, é do pessoal de mobilidade, não, é de todos. Quando se começou a fazer uma articulação da área de saúde, principalmente, com o pessoal de mobilidade, fazendo intervenções urbanas que evitassem que os acidentes acontecessem e não simplesmente construir mais e mais equipamentos de saúde, é um serviço preventivo, porque o que interessa é preservar vidas. Então, se a gente tiver isso em mente, que é preservar vidas, melhorar a qualidade de vida, não só uma ação corretiva, mas preventiva, para evitar, e tu pode direcionar os recursos para aquelas áreas que estão
necessitando mais. Sim. Não necessariamente tu vai sempre numa linha de que tem que fazer sempre porque sempre foi feito. Mas é quebrar um pouquinho esse paradigma, esse tabu, como também na área de mobilidade tem muitas coisas que foram feitas, né? Algumas áreas da cidade que foi implantado o tráfego lento, ou seja, algumas áreas muito intensas de gente, não pode ter carro passando em alta velocidade aqui. Então, ações também que são feitas pensando uma política interferindo na outra. Bom, é igual eu falei, né? Assim, são tantas informações que não caberiam para a gente poder debater dentro de um programa só. Mas eu vou agradecer a sua participação e te aguardo aqui, né, para que a gente possa detalhar melhor sobre o Observatório, essa ferramenta fantástica de comunicação e expansão do conhecimento. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a oportunidade de apresentar para todos vocês aí um pouquinho do que tem sido feito na Prefeitura de Fortaleza por meio do Observatório de Fortaleza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos conhecer o subregistro da FUNCI. Fica aí que a gente volta já já.